As pessoas costumam me perguntar assim, mas Sandra, da onde surgiu essa sua ideia de trabalhar ali com a tanatologia, né? Tanatologia, estudo do luto, né? Da morte, dos processos do luto. E é sobre isso que eu vou conversar um pouco com vocês, explicar um pouco sobre a importância desse acompanhamento no luto, trazer algumas situações que às vezes as pessoas desconhecem que são importantes. Então, meu nome é Sandra Magalhães, eu sou psicanalista, trabalho com terapias energéticas e começando a explicar da onde veio isso, às vezes a gente chega em alguns lugares na nossa vida que a gente não percebe muito bem qual é esse caminho. E nesse sentido, eu acredito que o caminho que me levou a trabalhar com a tanatologia foi o acompanhamento ali do processo do adoecimento do meu pai. Ele ficou 6 meses internado, onde eu fiquei ali junto com a minha família muito presente nesse dia a dia dele. E depois ele veio a falecer, ele veio a óbito, sem ao menos ter voltado, enfim. Fez parte ali do processo dele, ele veio a óbito dentro do hospital mesmo. E eu acho que a partir disso eu entendi no meu contexto familiar, né, os comportamentos, como eles foram diferentes entre cada uma das pessoas que estavam ali acompanhando, e que isso não significava dizer que a dor de um ou de outro era maior ou menor, mas me fez parar para pensar um pouco sobre, afinal de contas, o que é esse processo de luto? Ele é um processo, ele existe, e onde eu fui estudar, me aprofundar, e comecei a atender pessoas que estão nesse momento, né? Vivenciando esse momento. E dentro desse aprendizado, eu entendi que as pessoas precisam ser acolhidas e que por vezes, durante o processo de luto, a gente quer ajudar, mas quando a gente ajuda sem esse conhecimento, a gente às vezes está aumentando a dor desse enlutado. Por mais que a gente queira, que a gente estaria de boa vontade, está querendo, a gente às vezes quer antecipar, a gente quer, como se a gente quisesse tirar aquilo da frente da pessoa, varrer aquilo para algum lugar que ela não precisasse mais olhar para aquilo. E é nessa hora que a gente às vezes acaba atrapalhando esse processo. O processo do luto, ele existe, ele precisa ser vivido, ele tem um tempo para ser vivido. E não dá para a gente atropelar. E outra coisa, ele é individual. Cada um vai sentir, vai ter um processo desses diferente. Então, por exemplo, quando a gente chega, vou trazer algumas situações que aconteceram já durante atendimentos meus e tal, né? As pessoas, quando falam assim, eu sinto muito, eu compartilho da sua dor. Essa é uma frase que deixa a pessoa enlutada, que geralmente ela é dita ou no dia do enterro ou até na missa do sétimo dia, deixa a pessoa enlutada com muita raiva. Ela vem no dia seguinte, quando ela faz a consulta, ela fala, Sandra, como assim a pessoa compartilha da minha dor? Porque quando a gente fala isso, a pessoa entende que a dor dela é pequena, porque ninguém, ela está sentindo a maior dor do mundo. E ninguém pode sentir aquela dor igual a ela. Ninguém tem esse direito quando ela está sentindo essa dor. Então, quando alguém fala que compartilha da dor com ela, é como se estivesse diminuindo a dor que ela está sentindo, né? Mas, Sandra, mas o que a gente fala? Se eu não posso falar sinto muito, compartilho da sua dor. Outra coisa que as pessoas falam muito. O tempo vai fazer isso apagar. Ela não quer, ou ele não quer apagar. E não é para aquele momento apagar, precisa viver o luto precisa ser vivido. E quando a gente diz que o tempo vai apagar, é como se a memória daquela pessoa que partiu não tivesse a menor importância, o tempo vai levar. Entende? A gente às vezes não está preparado para ajudar as pessoas nesse processo. Tem outras coisas que a gente faz também, querer tirar todas as roupas, todas as coisas de dentro da casa, de uma forma rápida, como se isso fosse diminuir a dor. De novo, gente, existe um processo. Tem um tempo para a pessoa aceitar que aquela roupa pode ser tirada dali. Porque quando a gente tira aquela roupa do lugar, a gente reforça a morte da pessoa.
E como no início, uma das partes do processo é a negação, é a primeira fase ali, a negação, ela nega a morte. Como que eu vou tirar as roupas se eu não estou nem aceitando a morte? Entende que às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atropelando o processo do luto? Então, temos que estar atentos a essas questões, para que a gente possa, de fato, respeitar. E cada um reage de uma forma. Tem gente que quer viajar, sair para ir embora. Tem gente que não quer sair de casa. Tem gente que não quer entrar no quarto. Tem gente que não quer sair do quarto da pessoa que faleceu. E cada processo vai depender muito dessa relação que existe ali. Porque às vezes a pessoa não é só a parte física, a pessoa física, a presença da pessoa que destrói, né, o dia seguinte, o dia depois, mais outro dia. É tudo aquilo que aquela pessoa representava e preenchia na vida do enlutado. Eu vou dar um exemplo. Se essa pessoa que faleceu, imaginar que fosse um marido. Esse marido era a pessoa que trocava todas as lâmpadas quando queimavam. Era a pessoa que programava todas as viagens da família. Era a pessoa que tinha todo o aporte financeiro da casa. Era a pessoa que dirigia sempre para levar e pegar os filhos nas festas. Entende? Quando essa pessoa morre, morre o marido, a presença física, mas morre junto o eletricista, o motorista, a pessoa que está o tempo todo promovendo financeiramente aquela casa. Então, tudo que ela representava nessa família morre junto. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração durante esse luto. Ah, mas quanto tempo dura o luto, Sandra? Depende. Né? A gente trabalha aí com lutos que a gente chama de lutos normais e lutos patológicos, né? Mas um luto ele pode demorar 1, 2, 3 anos. Vai depender muito das circunstâncias, vai depender muito do contexto que isso tudo aconteceu. O luto patológico, ele é um luto que ele não se difere muito do luto normal no início, porque o processo ele vem muito igual durante esse início. Depois ele vai se tornando patológico com algumas características que esse enlutado começa a apresentar. E como a gente fala que um luto ele tem no mínimo aí 1 ano de duração, né? Esse luto demora pelo menos esse 1 ano. Pensa comigo, depois de 1 ano, as pessoas já, né? Os familiares, aqueles que estavam ali apoiando esse enlutado, eles já estão mais afastados. Mas ali começa a se manifestar o luto patológico. E aí ele já está mais solitário, já está mais sozinho em casa. E as pessoas não percebem que ali está nascendo um luto que vai ser denominado como luto patológico. Que características são essas? São características que fazem com que a pessoa depois não consiga ter... Ela fica impossibilitada de seguir o dia a dia dela de forma saudável. Por diversos comportamentos, diversas ações que ela começa a tomar no seu dia a dia. Então, estar próximo, ter um acompanhamento que perceba quando esse luto está saindo do normal e indo para o patológico, é extremamente importante. Outra frase que às vezes as pessoas comentam, né? A vida tem que continuar. A pessoa não quer nem mais viver. Pensa na dor de uma mãe que perdeu uma filha, né? Essa pessoa não quer viver. Como que a gente chega para essa pessoa e fala, a vida tem que continuar, ou ela vai continuar? E voltando à pergunta, mas o que a gente fala então para uma pessoa quando ela perde um ente querido? Às vezes não, melhor nada, porque essa dor é imensurável. Às vezes é um abraço apertado, ou até ser sincero nessa linha de falar o seguinte, eu não tenho noção do tamanho da dor que você está sentindo. Aí a pessoa se sente mais acolhida do que qualquer uma das outras frases que a gente falou anteriormente.
porque ela vê que a pessoa entende que ninguém tem noção da dor que ela está sentindo. E não temos mesmo. A morte, a gente sabe que ela vai acontecer todos os dias, em todas as famílias, em todas as vidas. Ela vai ser uma realidade para todo mundo. É a única certeza que a gente tem quando a gente nasce. Mas o luto, ele não é igual. O luto, ele sempre será diferente de pessoa para pessoa. O tamanho da dor, onde dói, o que dói, ele sempre vai ser diferente, ele sempre vai ser individual. Não tem mesmo como a gente mensurar, não tem mesmo como a gente saber o tamanho dessa dor. Não tem mesmo como a gente sentir muito por essa dor, porque a gente não sente. As dores, elas são físicas, emocionais, psíquicas, espirituais. Encontrar cada uma dessas dores dentro do seu processo do luto é perceber que não tem como não viver isso, até para a gente se curar daquela dor. Imagina se você tem uma grande ferida, não tem como você abafar essa ferida e achar que ela vai cicatrizar. Você tem que esperar ela cicatrizar. E ela vai cicatrizando, às vezes, né? A gente fala 1 ano, porque 1 ano é quando as datas comemorativas acontecem. E é onde a ferida está lá cicatrizando, e aí, aniversário. Era o aniversário dessa pessoa. Arranca tudo de novo. A ferida se abre de novo. Aí depois ela volta a cicatrizar. Era o Natal, ou era aniversário de casamento, ou era qualquer outra situação. Por isso que 1 ano é o mínimo, porque essa ferida abre muito nessas datas. Ela sempre abre muito nessas datas. Além de todas essas dores físicas, psíquicas, emocionais, ele também fica extremamente vulnerável. Esse é um outro ponto de atenção que a gente precisa ter. Vulnerável a coisas e pessoas. O enlutado fica com uma frequência energética muito baixa. E quando ele baixa a frequência energética, ele fica muito vulnerável. Então vocês não têm ideia do que acontece, do que a gente encontra, que acontece de vulnerabilidade em relação, por exemplo, a outras pessoas, que o enlutado acaba entrando. Porque a dor é tanta, a carência é tanta, a tristeza é tanta, que ele perde um pouco esse senso da realidade dele, ele vive num mundo apartado, e o resto está tudo bem, está tudo certo. Isso torna ele vulnerável. Ele passa a não se preocupar com coisas que são importantes, porque nada é mais importante do que aquela dor dele. E é ali onde muitas coisas acontecem com esse enlutado. Podem acontecer. Precisamos estar atentos. Então, respondendo à pergunta que abriu, né, esse vídeo, por que eu resolvi trabalhar? Porque são nesses 45, 60 minutos de sessão que a gente fica, onde eu não estou ali para escutar só a dor da pessoa, ou para dizer que tentar ressignificar aquela dor. Não. Eu estou ali para acolher, para identificar algum padrão que possa levar esse luto para um luto patológico, para escutar, só escutar. Não é para modificar, é só escutar aquela pessoa. Deixar ela praguejar, porque eles praguejam. Deus não existe, eu quero morrer, a vida não serve mais. E dizer para ela que esse momento é necessário e que ela pode falar tudo o que ela quiser, tudo o que ele quiser. E que isso é assim mesmo, pode botar para fora, tem que botar para fora.
Então, esse é um assunto de muita importância. E é nesses 60 minutos ali do contato com o paciente, né, semanalmente, que ele fala, nossa, tem alguém que consegue entender o que eu estou falando, tem alguém que não está tentando o tempo todo modificar o que eu estou falando, tem alguém que está respeitando que eu não quero mexer nas coisas, tem alguém que está respeitando que não importa se tem dinheiro para receber, se não tem dinheiro para receber, eu não quero mais saber disso, essas coisas não fazem mais sentido. Por mais que para a família ações têm que ser tomadas, mas não naquele momento. É isso, gente. Um abraço para vocês.